E aí, estudante do terceiro ano do ensino médio, tá tudo bem com você? Tomara que esteja tudo bem, porque comigo do lado de cá tá tudo bem, tá tudo ótimo. Bom, hoje nós vamos ter mais uma aula relativa ao PET 2 e especificamente a semana 5 do PET 2. Para quem não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade e nós vamos ter agora, uma aula de língua portuguesa. Se você não está aí com seu PET em mãos, corre lá, pega o seu PET ou então acessa ele e acompanhe comigo a nossa aula de hoje, que é a semana 5 do PET, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar, e lá no PET já está falando, sobre um tema muito importante para você, estudante do terceiro ano do ensino médio, que é o texto dissertativo argumentativo. Este tipo textual ele é famoso porque é ele que é privilegiado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, você estudante que quer e que vai fazer o Enem este ano, é esse tipo textual que você precisa de escrever lá na hora da redação. Por isso é essencial o estudo do tipo textual dissertativo argumentativo, tá bom? Vamos lá, então, entender melhor sobre este tema. Antes eu quero falar com você sobre o que é que nós iremos tratar na aula de hoje. Nós vamos considerar os contextos de produção, circulação e recepção de textos, reconhecer o gênero de um texto a partir de seu contexto de produção, circulação e recepção, e reconhecer o objetivo comunicativo, a finalidade ou função sociocomunicativa de um texto ou gênero textual, tá bom? Mas antes, a gente precisa de relembrar o que é um tipo textual. Bom, nós temos uma grande diferença entre tipo textual e gênero textual. Às vezes, tem algumas pessoas que confundem o que é um e o que é o outro. E aí, agora, eu vou relembrar com você o que é o tipo textual, tá bom? O tipo textual, ele primeiro é algo fixo, ele é daquele jeito e não muda. E ele é finito, ou seja, nós conseguimos contar quantos tipos textuais que existem. Quando a gente estuda, então, o conteúdo de língua portuguesa, é mais comum que a gente veja 5 tipos textuais, que são o narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo e a estrela de hoje, o dissertativo argumentativo. Estes são os 5 tipos textuais que nós estudamos mais comumente. O que difere o tipo textual do gênero textual? Enquanto o tipo textual é fixo e finito, o gênero textual ele é fluido e ele é infinito, ele é flexível. E uma característica fundamental do gênero textual é que ele deve ser escrito com uma função comunicativa. Ele tem uma função social. Então, os gêneros podem surgir e podem desaparecer à medida que as necessidades sociais vão mudando. Antigamente, por exemplo, o gênero carta, ele era muitíssimo utilizado. Hoje em dia, este gênero carta já foi, em muitos casos, substituído pelo gênero e-mail. E ambos, tanto a carta quanto o e-mail, podem utilizar alguns dos tipos textuais que nós falamos ou até mesmo todos eles, tá bom? Vamos então para o conteúdo de hoje de fato. O tipo de texto dissertativo argumentativo apresenta posicionamentos pessoais e exposição de ideias apresentadas de forma lógica, com razoável grau de objetividade, clareza, respeito pelo registro formal da língua e coerência. Seu intuito
é a defesa de um ponto de vista que convença o interlocutor, o leitor ou o ouvinte. Veja que tem algumas informações importantes aqui neste conceito que eu trouxe para vocês. Primeiro, fala que o objetivo dele é posicionamentos pessoais com exposição de ideias apresentadas de forma lógica. Portanto, um texto dissertativo argumentativo, ele tem por objetivo a apresentação de um posicionamento, ou seja, você se posiciona frente a algum tema e apresenta, disserta, fala sobre este tema, tá bom? E ele também tem o objetivo de expor as ideias que devem ser apresentadas de forma lógica, ou seja, você não deve falar ou escrever tudo embolado ou sem coerência, é de forma lógica, tá bom? Além disso, com razoável grau de objetividade, clareza, vejam então essas informações. É um texto escrito de forma clara. Como que eu vou saber se o meu texto está de forma clara ou não? Pensa, por exemplo, em um poema. Existem muitos poemas que não apresentam a sua essência ali de forma clara. É um poema que usa muitas palavras diferentes, ou é um poema que o poeta brinca com as palavras e aí a informação não fica tão clara. No texto dissertativo argumentativo, a gente precisa de fugir disso. Quanto mais clara estiver a sua ideia, melhor. E isso, a objetividade, pode ser de grande ajuda. É escrever algo de forma objetiva. Você não fica com rodeios. Você vai no X da questão logo. Você é objetivo ao escrever aquele texto, tá bom? Além disso, a maioria dos gêneros textuais que tem como predominante o tipo textual dissertativo argumentativo é gerido pelo registro formal da língua. Ou seja, é um texto que tem compromisso maior com aquilo que a gramática diz sobre a língua. É um texto, então, que obedece ao padrão da língua formal, aquela língua compromissada com a gramática normativa, tá bom? E outra coisa fundamental é a coerência. A coerência nas informações, o sentido completo, de forma coerente, é algo essencial dentro do seu texto, beleza? Vamos lá. Características principais. Presença de estrutura básica, com introdução, desenvolvimento e conclusão. O famoso início, meio e fim, tá? É essencial que isso esteja presente no seu texto dissertativo argumentativo. Ideia principal do texto, tese, argumentos e conclusão, que é a síntese dos pontos principais e pode ter sugestão, solução dos problemas discutidos. Olha só então. É mais comum que a sua introdução já tenha a presença da tese. A tese, gente, é o seu posicionamento em relação ao tema que lhe foi dado para poder escrever um texto. É o que você acha sobre aquele tema, é o que você quer discutir acerca daquele tema no seu texto, tá bom? E aí daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo. Os argumentos, então, é todas as ferramentas, digamos assim, que você utiliza para convencer o seu leitor que o seu posicionamento, ou seja, a sua tese, ela é boa, ela é correta, tá? Como assim, professor, ferramentas? Gente, sempre que você quer convencer alguém de alguma coisa, você usa ferramentas argumentativas. Por exemplo, a emoção pode ser uma ferramenta argumentativa
quando você quer convencer a sua mãe de te deixar fazer alguma coisa. Aí você chora, ou aí você faz aquela chantagenzinha. Isso é uma ferramenta argumentativa. Ela cabe no texto dissertativo argumentativo? Não. Mas eu quero exemplificar para você como que funciona essas ferramentas para você poder construir a sua argumentação. Tudo bem? Vamos continuar. Além disso, a conclusão ela pode ser uma síntese dos pontos principais que você discutiu no seu texto e, como é o caso do Enem, ela pode ter uma sugestão, uma solução dos problemas discutidos, que é a famosa proposta de intervenção exigida pelo Enem e que os alunos colocam normalmente no fim do texto, lá na conclusão. Beleza? Vamos continuar. Utiliza verbos na primeira pessoa, normalmente nas argumentações informais, como no artigo de opinião, ou na terceira pessoa do presente do indicativo, normalmente nas argumentações formais, como no texto padrão Enem, para imprimir uma atemporalidade e um caráter de verdade ao que está sendo dito. Professor, sinceramente, não lembro muito desse negócio de primeira pessoa, presente do indicativo. Eu vou mostrar para vocês exemplos, olha só. Com o uso da palavra, do verbo perceber. Então, quando eu falo de primeira pessoa, eu estou falando, por exemplo, de percebo. O percebo, ele é um bom uso do verbo perceber quando você vai escrever um artigo de opinião, que é um gênero textual que a gente ainda vai ver, tá? É essencial, então, que você utilize dessa primeira pessoa do singular para poder até mesmo aproximar um pouquinho do seu leitor dentro do artigo de opinião, que é um texto dissertativo argumentativo um pouquinho mais informal, tá? Para passar a ideia de formalidade e de impessoalidade, por quê? Quando eu falo de percebo, tem uma pessoa aqui, que sou eu. Agora, quando eu uso as outras formas, a pessoa que diz fica um pouco escondida. E é aí que a gente chama de impessoalidade, tá bom? E aí a gente pode utilizar percebemos, que é o verbo na primeira pessoa do plural. Percebe, que é na terceira pessoa, olha só, ele percebe, tá? Ou um que eu acho essencial também, que eu acho muito bom, é o percebe-se, que é essa terceira pessoa do discurso, que é o ele percebe, acrescido do se. Se você usa assim, coloca o seu texto. Quando você vai escrever ele no Enem, por exemplo, se você usar alguma dessas três formas, você alcança essa impessoalidade, que é algo que se é prezado, tá? Que se preza dentro do Enem, tá bom? Vamos voltar então. Constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas claras, simples e adequadas ao registro culto. Isso aqui nós já falamos. E aí, quando a gente fala de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas simples, o que significa? Gente, não precisa de ficar adernando muito, colocando um tanto de coisa, um tanto de palavra desconhecida, um tanto de frase confusa. Não precisa. É colocar uma frase simples, usando palavras simples. A questão aqui não está necessariamente no uso das palavras, mas no todo do seu texto, tá bom? Continuando então. Privilegiam-se as estruturas impessoais, com certas modalizações discursivas, indicando noções de possibilidade, certeza ou probabilidade, em vez de juízos de valor ou sentimentos exaltados. O que está querendo dizer nessa característica aqui? Que quando a gente pensa no texto dissertativo argumentativo, principalmente aquele que é padrão Enem,
Nós estamos dizendo de textos que precisam de utilizar modalizações discursivas que evitam os juízos de valor ou sentimentos. Isso é o que a gente chama de subjetividade. É quando você coloca algo muito pessoal no seu texto, por exemplo, os sentimentos ou os seus juízos de valor. Isso deve ser evitado no seu texto. Por isso que aqui fala das modalizações discursivas. Tudo bem? Continuando então. Há um cuidado com a progressão temática, isto é, com o desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios. O famoso encher linguiça. Sabe quando você não sabe o que você escreve? Que você fica falando a mesma coisa de jeito diferente? Gente, pelo amor de Jesus, não façam isso. O seu texto deve ter progressão temática. Então, eu vou receber aquele tema e vou continuar discutindo aquele tema, progredindo no assunto, tá? Sabe aquela pessoa que conversa com você e que fica 1 hora conversando e que fala a mesma coisa? Não rola isso na escrita desse texto, tá? Você tem que progredir com o assunto, beleza? Vamos analisar então um texto para entender melhor a organização desse tipo textual. Olha só. A maioria dos problemas existentes em um país em desenvolvimento como o nosso podem ser resolvidos com uma eficiente administração política, porque a força governamental certamente se sobrepõe a poderes paralelos, os quais, por negligência de nossos representantes, vêm aterrorizando as grandes metrópoles. Percebam então que nessa parte do texto eu tenho presente a tese. Ou seja, qual que é o posicionamento, o ponto de vista desse autor? É o que está expresso neste parágrafo então. Basicamente, ele fala que os nossos problemas seriam, grande parte, resolvidos com uma eficiente administração política. Ou seja, uma boa e eficiente administração vinda lá dos nossos governantes. Beleza? Continuando. Isso ficou claro no confronto entre a força militar do Rio de Janeiro e os traficantes, o que comprovou uma verdade simples. Se for do desejo dos políticos uma mudança radical, visando o bem-estar da população, isso é plenamente possível. Aqui ele tem um argumento, e a ferramenta que ele utiliza neste argumento é a exemplificação, expressa principalmente no inicinho aqui do parágrafo. Então ele usa de um exemplo para poder dar base àquilo que ele disse antes, da eficiência governamental, tá bom? Continuando. É importante salientar, portanto, que não devemos ficar de mãos atadas à espera de uma atitude de governo, só quando o caos se estabelece. O povo tem e sempre terá de colaborar com uma cobrança efetiva. Então, aqui a gente tem a conclusão deste texto, e nesta conclusão, o autor retoma um pouquinho aquilo que ele disse antes, olha, então não tem que ficar esperando só o governo. Se não está eficiente, a gente não deve esperar somente o governo, e aqui ele traz, então, uma espécie de sugestão daquilo que deve se fazer a respeito deste tema. Tranquilo, gente? Continuando, então. Perceba que no texto anterior temos de forma clara as partes fundamentais do tipo textual. A tese, ou seja, o ponto de defesa do autor sobre o assunto, e aí nós já falamos qual que é a tese dele. O argumento, que é o modo como você irá convencer o seu leitor de que a sua opinião é a correta. Nós falamos, então, da exemplificação. E a conclusão, momento que você retoma o que disse e fecha a sua ideia. E aqui nós falamos também que o autor afirma que a população não pode ficar esperando pelo governo. Em alguns casos, não é? Vamos lá.
alguns gêneros dissertativos argumentativos, o artigo de opinião, o editorial, a resenha crítica, a carta de solicitação de reclamação e a carta de leitor. A gente vai ver um pouquinho a fundo daqui a pouco o artigo de opinião. Tranquilo, gente? Bom, na aula de hoje, então, nós consideramos os contextos de produção de textos, reconhecemos o gênero de um texto a partir de seu contexto de produção e reconhecemos o objetivo comunicativo de um texto ou gênero textual. Essa aqui é a referência que eu utilizei. Muito obrigado pela sua presença e participação e eu conto contigo no nosso próximo encontro. Até lá!